Retinopatia diabética sempre precisa laser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje venho responder a mais esta dúvida de uma seguidora. É uma pergunta muito importante porque fala sobre um problema gravíssimo que é a retinopatia diabética. Se vocês não sabem, a diabetes é a principal causa de cegueira em pessoas jovens, em pessoas que estão na fase laboral, que se chama, ou seja, aquela idade em que a pessoa está ativa, está trabalhando. É claro que em pessoas mais idosas, aposentados, existem outras causas que são muito importantes, como a degeneração macular, o glaucoma. O glaucoma também, até a própria catarata, pode afetar jovens, mas nesta idade mais jovem, a principal causa de perda de visão é a retinopatia diabética. E infelizmente a perda de visão pela retinopatia diabética é irreversível, ou seja, se alguém chegar a perder a visão pela diabetes, nós infelizmente não temos o que fazer. É claro, existem causas de baixa de visão que podem ser tratadas e até ela cita na pergunta, por exemplo, se a pessoa tem um edema de mácula, que é um inchaço na retina, sim, nós podemos melhorar a visão fazendo aquelas famosas injeções intravítreas, que é aplicar um remédio, uma injeçãozinha aqui no branco do olho, um remédio muito especial chamado anti-angiogênico, que vai lá na retina da pessoa, reduzir o edema, reduzir o inchaço, e nós, na maioria das vezes, conseguimos pelo menos melhorar um pouco a visão da pessoa. Mas se a pessoa tiver um descolamento de retina tracional, muitos neovasos, a retina toda descolada e isquêmica, aí às vezes não é possível mais resolver o problema. Então, muita atenção se você tem diabetes. Obrigatório fazer consultas todos os anos com o oftalmologista. Se você não sabe se tem diabetes, faça check-ups periódicos com o médico, consulte com o clínico, faça exame de sangue, meça a glicose, a glicemia, para ver se tem a doença, porque tratando de forma adequada e fazendo consultas periódicas, nós geralmente conseguimos prevenir esta desgraça que é a perda de visão. Mas vamos ao que interessa então. Será que todo paciente que tem diabetes, e aí no caso ela cita até tendo edema macular, precisa fazer laser? Não é todo diabético e nem é o fato de ter ou não edema de mácula que vai fazer a pessoa precisar do laser. A retinopatia diabética tem vários estágios. Ela começa lá, uma pessoa que tem diabetes não tem nada, depois começam a aparecer algumas hemorragiazinhas, alguns microaneurismas com o passar dos anos. Então surge a retinopatia diabética leve, depois isso evolui para moderada, para grave e depois da retinopatia grave vem a proliferativa, que é quando surgem neovasos, que são vasinhos anormais na retina, e estes vasos são responsáveis por vários problemas, como por exemplo hemorragia vítrea, descolamento de retina e até o glaucoma neovascular, que é um glaucoma muito difícil de controlar. Então, por isso que é legal fazer as revisões lá quando é detectado no início, então pode ser iniciado o tratamento antes de ter prejuízo, antes até de perceber que a visão está ruim. Mas não é lá na retinopatia diabética leve ou moderada que nós vamos iniciar a realizar o laser. O laser é iniciado quando a pessoa está chegando na retinopatia proliferativa. Até o estágio adequado para o início, às vezes é mostrado uma coisa no estudo ou no outro, mas geralmente se a pessoa está com a retinopatia diabética proliferativa, ela deve iniciar a fotocoagulação a laser. Inclusive, semana passada eu dei uma aula sobre isso no Congresso Subra de Oftalmologia, falando sobre a diferença entre o uso de injeções e fotocoagulação a laser para tratar a retinopatia diabética proliferativa. Existem dezenas de estudos sobre isso. E o que nós indicamos hoje em dia, na grande maioria dos casos, quando a pessoa tem a retinopatia proliferativa, é iniciar fazendo as injeções intravítreas e, na sequência, fazer a panfotocoagulação a laser. Por quê? Porque as injeções têm um efeito muito mais rápido. Então, com elas, de uma hora para outra, nós já eliminamos os neovasos e aí fazemos a fotocoagulação a laser para evitar com que estes vasos fiquem voltando o tempo todo, mas o efeito do laser é um pouco mais demorado. E aí, se a pessoa tem edema macular, então, ela não apenas vai fazer uma injeção intravítrea ou uma a cada tanto tempo, mas ela tem que fazer um protocolo de tratamento bem adequado para tratar também o edema macular. Então, por exemplo, a pessoa tem uma retinopatia moderada com edema macular, ela a princípio não vai fazer o laser, vai fazer apenas injeções intravítreas de antiangiogênico ou algum Ozurdex, alguma outra coisa,
e ocasionalmente associar um laser para tratar uma área focal de vazamento de contraste que dá edema de mácula, ou o laser micropulsado, que também é bom para o edema de mácula, mas nesses estágios não tão avançados não é necessário fazer todo o laser chamado de panfotocoagulação. Já se a pessoa tem, por exemplo, uma retinopatia diabética proliferativa com edema macular, ela vai fazer as injeções com o protocolo tradicional. Aqui o que eu mais indico é o tratar e estender, que é o mais utilizado. Nós vamos fazer um tratamento escalonado, reduzindo as injeções quando o paciente melhora. E paralelamente ao uso das injeções, vai fazer também a panfotocoagulação, para que estes vasos não fiquem voltando o tempo todo. Então, isto depende muito do estágio da doença, da situação de cada paciente. É claro que as injeções são um tratamento maravilhoso, mas inclusive eu apresentei dados neste congresso mostrando que se nós fazemos apenas a injeção num paciente que tem indicação do laser, se ele para de fazer as injeções, os neovasos voltam de uma forma muito mais agressiva. Então, se a pessoa tem a retinopatia diabética proliferativa, o ideal é utilizar os dois tratamentos, tanto o laser quanto a panfotocoagulação. Mas cada caso é único e requer uma boa avaliação por parte do especialista em retina para fazer o tratamento adequado. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário, não esqueça do like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.